No final dos anos 80 e início dos anos 90, nós vimos a Coreia do Sul tentar ascender no meio das animações, e com isso vieram alguns bootlegs, ou animações que são literalmente plágios ou versões não autorizadas de produções famosas, como Golden Bat e Dragon Kid, que são produções baseadas, respectivamente, em Batman e Dragon Ball. E uma delas que caiu na obscuridade é um OVA lançado em 1992, que é a versão coreana de Street Fighter, que você não conhece, mas precisa conhecer. E no vídeo de hoje nós vamos dissecar essa versão terrível de Street Fighter, feita lá na Coreia do Sul, que merece um crédito porque, apesar de muito ruim, ela também é muito engraçada. Esse OVA, ele é baseado devagarinho ali, bem levemente no jogo, tá? Ele pega o jogo como desculpa para acontecer, mas a história é bem diferente. E para começar, eu preciso explicar por que esses bootlegs acontecem. Na Coreia do Sul, quando a gente viu o país, né, ter a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Sul quis se comercializar rapidamente, e com a influência tanto japonesa quanto americana, eles quiseram entrar tanto no rumo dos filmes, quanto também no ramo das animações. E com isso vieram várias animações que, ao invés de tentar serem originais, para tentar crescer mais rápido, vários estúdios começaram a fazer realmente ali cópias e cópias e cópias não autorizadas, assim como a China também faz. Só que no caso da Coreia do Sul isso é uma coisa que não perdurou por tanto tempo, então hoje em dia não é mais comum, já que hoje em dia eles têm produções originais muito boas, tem doramas sobre coisas americanas, tem doramas sobre coisas japonesas, tem dorama de anime, né? Tem aquele dorama, por exemplo, do Death Note. Então hoje em dia o mercado sul-coreano de entretenimento é muito rico, muito bom, mas antigamente eles tiveram essa parte mais obscura, assim como na China, que a gente teve aqueles vários manhwa bootleg, tipo o mangá de Dino Crisis, mangá de Street Fighter, mangá de Resident Evil Zero, enfim, vários e vários que aconteceram. E é com isso que surge a história do OVA que a gente vai ver hoje, que é o Street Fighter 2 coreano. A história começa mostrando que houve uma terceira guerra mundial que destruiu o mundo a ponto de que tudo voltou a ser uma era glacial. Então o mundo está congelado e existem apenas poucas cidades sobrando. Então vem um abalo sísmico nas placas tectônicas que faz com que um grande continente se forme, a Cidade dos Sonhos. É aí que entram Ryu e Ken, que nessa história tem o nome de Lee Soryu e de Sang-Ken Yegal. Então você vê que tem o Ken e o Ryu no meio do nome deles. E eles passam o dia todo jogando videogame, jogando lá num prédio que chama-se a Central do Arcade. Eles ficam lá jogando um jogo do mesmo nome do desenho, que é o Street Fighter. Nisso aparece a Chun-Li, que aqui é chamada de Chun-Ri, de fora do jogo, tipo, ela faz pra fora do jogo, tipo Jumanji, assim, ela sai do jogo e fala com eles dizendo que o M. Bison, né, o M. Bison, o Bison, Mike Bison, enfim, Mr. Bison, ele vai dominar o mundo, assim como no jogo. Eles falam que Shadalu e M. Bison é coisa do jogo, né, que eles continuam jogando. A Chun-Li então insiste e fala que todos os personagens são reais. Dalsin, Gaio, Blanca, todos eles existem, e o jogo é, na verdade, uma preparação para o que ia acontecer. Então a Chun-Li conta que existe uma lenda do Brave Taioste, que é o Shenlong, que é o mestre do Ryu, e que o discípulo dele, Ryu, deveria estar encarregado de derrotar o M. Bison, e justamente o Lee Soryong, que é o Ryu, deveria derrotá-lo. E com isso a história vai se desenrolando, tem algumas lutinhas bem fracas, tá? Lutinhas bem ruins, tem entre Chun-Li, Gaio, Dalsin e Ryu, Blanca e Honda, tem umas lutinhas bem ruins, e a história vai se desenvolvendo até o clímax, onde vai ter uma luta entre o Ken e o Soryong contra o Bison. Eles se juntam e tem uma cena semelhante à que tem naquele filme de anime do Street Fighter, o anime bom, né, que é aquele filme mesmo, Street Fighter 2, o filme, onde o Ryu ele solta aquele Hadouken e destrói o M. Bison depois de ter aquela luta sensacional com o Ken possuído. E aqui a gente tem uma coisa bem parecida, mas de uma maneira um pouquinho mais baixo orçamento, digamos assim, né? E aí o final da história é bem sem sentido, porque o filme termina e mostra que o Bison ele foi derrotado e tal, e ele liberou um colar com a energia dele. E contudo, por mais que o mundo vá ganhar paz, né, o Bison ele fala que daquele colar vai emergir um novo M. Bison, ou uma pessoa que vai colocar o colar e se tornar o próprio M. Bison. Então meio que a história termina com um gancho pra continuação, né, que tipo, é uma continuação que nunca vai acontecer, e meio sem sentido, porque o Bison ele é destruído, solta o colar dele e fala, eu voltarei, e tipo, ele vai voltar por quê? Qual é a lógica? Porque esse colar não é explicado em nenhum momento. E dentro do jogo do Street Fighter tem isso, tipo, no jogo do Street Fighter a gente sabe que o Bison é o Bison. Né? Por mais que ele tenha a energia psíquica, né, o Psycho Drive, não é como se ele pudesse criar outro Bison assim, e não é mostrado isso no Street Fighter 2, sabe? Que você derrota o Street Fighter, você derrota o Bison no Street Fighter 2, você vira literalmente o Street Fighter 2, absoluto cinema, e depois disso a história acaba, né? Os personagens ganham um torneio e cada um segue ali com a sua vida. A Chun-Li segue investigando tudo na Interpol, o Gaio volta pra família dele, o Ken se casa com a Elisa, e zaz, tem os vários finais do jogo. No jogo nunca tem isso, e esse anime ele tentou fazer uma ponta ali pra uma continuação, mas obviamente essa continuação nunca veio, né? Contudo, isso não é uma coisa que aflige só esse bootleg aí não. Outros bootlegs, como o próprio Golden Bat, que é a cópia do Batman em anime, é o Batman dourado, quanto também o Dragon Kid, que é o Gokidai, que é também um anime terrível, que é uma cópia de Dragon Ball. Inclusive, se esse vídeo aqui bater uma certa meta de likes, que eu vou estipular no comentário fixado, eu vou fazer um vídeo sobre o Dragon Kid,
também, que é um anime também horrível, muito ruim, que é um bootleg de Dragon Ball, misturando ali Dragon Ball com alguns outros animes, porque esses bootlegs, uma coisa que eu dou crédito pra eles é que eles não copiavam só uma coisa não, eles juntavam várias coisas, faziam ali um bololô, batia tudo no liquidificador, uma massa gigante, e criavam um anime novo, entre aspas, mais uma vez, né? E eles sempre terminavam com um gancho pra sequência. Por quê? Porque os caras estavam meio que dando um tiro no escuro. Se desse certo, teria sequência. Se não desse certo, não teria sequência. É o contrário, tipo assim, de fazer um final aberto, que se der certo, deu, e se não der certo, não deu. Esse aqui eles deixavam o gancho pra continuação mesmo. Não é tipo, por exemplo, Resident Evil 1. Resident Evil 1, final do jogo, mostra a mansão explodindo e tal. E se tivesse uma continuação do Resident Evil 1, tudo certo. Se não tivesse, tudo bem. O final do jogo serviria como final definitivo. Mas ainda assim ele é aberto o suficiente pra uma sequência. Já aqui não, aqui os caras dão um gancho de que realmente vai ter uma sequência com o retorno do M. Bison. Mas não vai ter. Igual também o Dragon Kid também tem um gancho pra uma sequência. Também que nunca veio acontecer e que nunca vai, provavelmente, né? Minha nota final pra esse animezinho é um 5, cara. Ele é mediano. Ele tem umas ceninhas de comédia interessantes. A animação pra um negócio que é uma cópia, até que ela é boa, porque ela vai mais pra um lado cômico, tipo, ela não tenta ser séria. Então esse é um ponto, assim, positivo, porque o Dragon Kid, ele tenta ser sério, ele tenta emular as lutas de Dragon Ball, e a animação de Dragon Ball acaba falhando miseravelmente. Esse aqui não. Ele traz realmente uma coisa mais pé no chão ali, mais engraçadinha, e ele também pega alguns elementos de cartoon, então ele não é só anime, ele também tem umas nuances ali de cartoon, ele tem umas coisas ali mais cartunescas, que acaba facilitando na animação, né? Os personagens são mais engraçadinhos, assim. Ele lembra bastante, inclusive, se você pegar algumas fotos, assim, estáticas, tanto do Ken quanto do Ryu, ele lembra, às vezes, um pouquinho do Doraemon, que é um anime infantil muito popular lá no Japão, que até hoje tem, inclusive, para quem acompanha a live, e quem acompanha meus vídeos já viu que eu tenho uns bonequinhos do Doraemon aqui, eu gosto bastante do Doraemon. E aconteceu que esse anime ele também pegou um pouco ali, bebeu um pouco da fonte desse estilo de anime mais infantil. E no final das contas, eu recomendo para você assistir esse anime. Bom, a verdade é que não. Se você viu esse vídeo, você já sabe tudo que você precisa saber sobre esse OVA esquisito do Street Fighter, então você não precisa assistir ele não. E eu não recomendo que você assista, mas se você quiser muito ver, dá pra você achar ele aí na internet, dá pra você assistir. Eu só achei legendado em inglês, então se você quiser ver legendado em inglês, você entender inglês, assista lá. E se você não entender, ainda vai dar pra você puxar alguma coisa jogando no tradutor, com o que eu falei no vídeo, que eu resumi bastante a história. Porque a verdade, cara, é que a história não tem muita coisa não. Eu resumi, como vocês viram, em quase 4 minutos, porque realmente é só isso que tem. A Chun-Li, ela aparece, fala pra eles que o Street Fighter é real, eles são literalmente o Street Fighter, eles vão ter que lutar, e tem umas lutinhas, no final o Bison morre, solta o colar lá e fala que vai voltar, e é destruído, e acaba. Não tem, tipo assim, muita coisa, não tem plot twist, não tem revelações bombásticas. Eles não explicam também muito bem esse negócio da Terceira Guerra Mundial, tipo, não é um foco do filme, eles só falam que teve, aí por causa dessa era glacial tem um abalo sísmico e forma essa cidade dos sonhos, aí na cidade dos sonhos vive o Ryu e o Ken. Tipo, é uma coisa bem, sabe? Não é, por exemplo, que nem no Devilman e depois no Violence Jack. No Violence Jack eles explicam o que aconteceu naquele apocalipse, né? Os abalos sísmicos na região de Kanto e mostra tudo e tal. Aqui não, aqui eles só falam que teve, que você aceita que teve, vida que segue e tudo vai melhorar porque o Ryu e o Ken estão aí pra salvar o dia. O Ryu e o Ken nessas versões bem bizarras aí dele, né? O Ken ainda é cabeludo, mas é bem estranho, e o Ryu também nem se fala com esse óculos aí, pelo amor de Deus. Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a história da horrível cópia de Street Fighter 2 coreano, que você não precisa assistir, basta você conhecer por esse vídeo, porque é muito ruim, mas se quiser conhecer, vá por sua conta e risco. E o que eu peço é que você olhe aí o comentário fixado, porque no comentário fixado, além de ter a meta de likes, que esse vídeo tem que bater para ter um vídeo sobre o Dragon Ball coreano, também tem o link das melhores ofertas Amazon para você, que comprando por esse link você consegue apoiar o canal, tá? Compre aí produtos de Street Fighter pelo melhor preço e apoie o canal assim também. E outro link também que tem é o do nosso grupo gratuito do WhatsApp. Entre lá e não perca, né, nenhuma das novidades aqui do canal. Além de que eu também peço que você, por favor, vire membro, porque você vai ter diversos benefícios, como lives exclusivas, vídeos exclusivos e acesso antecipado a todo o conteúdo que sai aqui no canal, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.